E aí, pessoa? Tá conseguindo acompanhar a história de Fear the Walking Dead? Muita coisa acontecendo, né? É claro que eu tô brincando quando eu falo que Fear the Walking Dead tem muita história pra contar nesses primeiros 2 episódios. A verdade é que até agora, até o episódio 2, nada de interessante aconteceu na história. Nada que a gente não conheça de velho. Fear the Walking Dead, pra mim, é top 5 das estreias da TV americana desse ano. Walking Dead, que talvez seja a série que começou toda essa onda de zumbis na televisão, é uma série que já vem há mais de 5 anos segurando o interesse das pessoas ao redor do mundo, uma galera. Eu não tenho nem nunca tive nenhum interesse especial pelo tema zumbis. Eu gosto de Walking Dead porque é uma série muito legal mesmo, muito boa, muito bem feita, com personagens interessantes, com uma sequência interessante. Fear the Walking Dead está só começando e eu acho que a série tem sim potencial para ser bastante interessante. Mas esses primeiros 2 episódios eu achei meio... Aí eu acho que o maior problema dessa decepção é um pouco da expectativa. Como Fear the Walking Dead é um spin-off, fica praticamente impossível você não comparar com a série original. E no final das contas eu acho que tem que comparar mesmo. Se você vai fazer uma série que vem de uma outra série, essa segunda série tem que ser no mínimo tão boa quanto a primeira, porque senão não faz sentido fazer. Depois que eu assisti o primeiro episódio de Fear the Walking Dead, eu fiquei com a impressão de que o plot tinha sido muito fraco. E fiquei lembrando de como que tinha sido o primeiro episódio que eu assisti de Walking Dead lá atrás, 5 anos atrás, a impressão que eu tive. Eu fui lá, assisti as primeiras cenas de novo e realmente Walking Dead começa de um jeito espetacular, com tensão, com coisas interessantes acontecendo. A primeira sequência de Walking Dead é aquela sequência que o Rick vai atrás de gasolina, ele não acha gasolina, mas ele acha uma garotinha loira, pequenininha, que ele tenta ajudar e depois ele descobre que é uma caminhante e ele tem que matar essa menininha. É uma puta de uma sequência fantástica, que Fear the Walking Dead em 2 episódios não conseguiu chegar nem perto daquela tensão. Deixa eu primeiro começar falando pelos personagens. Boa parte da qualidade do Walking Dead tem a ver com os personagens. São personagens interessantes, são personagens diferentes entre si, que fazem ali uma química legal, que acabam gerando situações interessantes por conta da diversidade de personagens que tem. Apesar de Walking Dead hoje, o grupo principal, funcionar como se fosse uma família, eles nem sempre foram assim. No começo era um amontoado de gente totalmente diferente que acabava tentando se conviver e sobreviver juntos. Fear the Walking Dead, pelo menos nessa primeira parte, foca no núcleo principal, numa família, a princípio disfuncional, mas que no final das contas não tem nada de disfuncional. É um professor de colégio que é casado com uma conselheira de colégio e que tem filhos adolescentes problemáticos. Bom, lidar com adolescentes problemáticos é a profissão deles, então não tem tanta disfunção assim. É só uma tretinha aqui, uma tretinha ali. Na sequência dos eventos, a gente já sabe que vai se juntar ali um casal mais velho, que já até apareceu no segundo episódio, que é o barbeiro lá e a esposa dele e a filha dele. Então o grupo vai começar a se formar como sendo uma família grande. São os filhos, os pais e os vovozinhos. Veja bem, eu não estou dizendo que esse seja o fim do mundo, mas eu quero ver quanto tempo vai demorar para realmente aparecer personagens interessantes na série. Até agora eu acho que o personagem mais interessante é o Nick, que apesar de drogadão, ele é o único personagem que parece que vai pensar fora da casinha ali. Isso se ele se mostrar um personagem não tão frágil quanto ele tem se mostrado até agora nos 2 primeiros episódios. Eu não gosto da escalação dos personagens, mas se eles se desenvolverem bem, ok. A segunda coisa que eu quero comentar é a forma de contar a história. Tem uma cena que apareceu, não me lembro se no trailer ou se num dos teasers que eles soltaram sobre a série, que é de um suposto caminhante que aparece andando num parque no centro da cidade e que na época eu me lembro que rolou uma bafafá. É a primeira aparição do caminhante da saga de Walking Dead. Aí essa cena apareceu no primeiro episódio. No final das contas, esse primeiro caminhante não é absolutamente nada. É um vulto que aparece caminhando embaixo de uma árvore, na sombra, e que é uma cena muito rápida, eles passam de carro, eles veem aquele personagem, ninguém liga pra ele, vão embora e acabou, chega. Esse personagem pode ser um caminhante? Pode. Mas ele pode ser qualquer um, ele pode ser um mendigo, ele pode ser uma pessoa normal passeando pelo parque. A questão é que no final das contas a gente nunca vai saber, porque essa cena é totalmente desnecessária pra trama. Foi só uma pista falsa que eles jogaram na história pra despistar. Lá ainda no primeiro episódio teve uma outra cena desse tipo. A Madison tá na escola e aí tem um cara lá, que eu não sei se é o diretor da escola ou se é o chefe da segurança, sei lá. A Madison entra na sala e esse cara tá abaixado. Ela entra lentamente e vai criando uma tensão assim. Pela posição que o cara tá, e do que a gente já viu em Walking Dead, na série principal, a posição que esse cara tá é a posição de um caminhante que tá comendo a cara de alguém. Só que no final das contas, o cara não tá fazendo nada, ele tá só checando os cabos lá do servidor. E tem ainda o Tobias, o gordinho, que tá com a cara toda cheia de ferida.
Eu tenho certeza que no final das contas essas feridas que tem na cara do cara não vão significar absolutamente nada para a história. São só coisas que eles vão colocando ao longo da coisa só para despistar, só para você olhar e falar, pô, o que isso significa? Não significa nada, meu amigo. Tem uma coisa que eu acho grande e que eu já não tenho mais esperança de ver respondido, que é a amiga do Nick, não sei se namorada dele, mas a lourinha, que realmente, de fato, é a primeira caminhante que a gente vê na história, que é logo na primeira sequência, logo depois que ele acorda doidão lá na igreja. Quando o Nick encontra essa garota, ela tá comendo uma pessoa e ela se vira, a gente percebe que ela tá com um pedaço de ferro desse tamanho, assim, enfiado na barriga. E ela tá numa igreja cheia de gente morta. Que raio que aconteceu nessa igreja? Por que tá tudo morto? Essa história eu acho que já ficou pra trás, a gente nunca vai saber como que esse ferro entrou na barriga dessa menina e o que aconteceu para aquelas pessoas todas morrerem dentro da igreja. A gente pode no máximo supor, como era um lugar para se usar droga, que algumas pessoas morreram de overdose e essas pessoas que morreram de overdose mataram as outras. Mas é tudo suposição. Mas isso não explica um ferro enfiado na barriga. Último assunto, o ponto de vista sob o qual a história está sendo contada. Walking Dead é a história sobre um grupo de pessoas que estão vivenciando uma situação extrema, uma situação apocalíptica, da qual eles não têm a menor noção do que aconteceu. Acontece que houve um problema e toda a estrutura social, a estrutura da civilização caiu antes que eles pudessem ter algum tipo de informação. Então a televisão não explicou nada, então as autoridades não explicaram nada, eles só sabem em um dado momento que eles têm que sair correndo para se manter vivos. Teoricamente, Fear the Walking Dead deveria ser a história de como tudo começou. Só que já no segundo episódio a gente já percebeu que tudo deu errado e mais cedo ou mais tarde, talvez já no terceiro episódio, todo mundo vai ter que sair correndo e tentar sobreviver sem saber o que vai acontecer. A eletricidade está caindo, as comunicações já vão começar a falhar, e eu não vejo nenhum personagem dentro do elenco que foi proposto agora, da coleção de personagens que foi proposto até agora, que pode reverter essa situação. Eu não vejo nenhum personagem que possa, de repente, dar informações que a gente esperava ter sobre como que começou esse apocalipse zumbi. Evidente que isso pode mudar, ainda podem aparecer outros personagens e essa situação ser melhor explicada. E nesse ponto específico, eu espero mesmo que eu esteja errado. Porque senão a série vai ser uma outra Walking Dead, só que numa posição geográfica diferente, num tempo diferente. Que, aliás, não é um tempo nem tão anterior ao Walking Dead assim. Se não me falha a memória, o Rick, quando ele levanta do hospital, que ele acorda do coma, passaram-se ali 3 semanas que ele ficou em coma, então ele deitou na cama do hospital como estava tudo bem e acordou com a humanidade já derrubada. E Fear the Walking Dead acontece nesse momento de queda da civilização. Então a diferença entre o início de Walking Dead e o início de Fear the Walking Dead é coisa de 3 semanas. Se eles não vão colocar um ponto de vista diferente dos personagens, um ponto de vista mais privilegiado em relação a tudo que aconteceu naquele começo, eu acho que vai acabar sendo uma série idêntica a Walking Dead. Inclusive, se você for pensar um pouco, já ficou claro que a narrativa de Fear the Walking Dead ela já parte do pressuposto de uma narrativa não privilegiada. Esses fatos que estão chocando a população, de que a polícia está atirando nas pessoas sem motivo nenhum aparente, mostra que a polícia e as autoridades já sabem muito mais do que os personagens da série. Eu tenho a impressão que as autoridades já partem do pressuposto de que eles sabem que esse negócio de você atirar numa pessoa e a pessoa cair morta é coisa do passado. Então eles vão lá e mandam bala mesmo. Voltando naquela cena que acontece na rodovia no primeiro episódio. Estão lá os paramédicos tentando salvar uma pessoa que está na maca e de repente essa pessoa levanta e começa a atacar o médico, começa a morder o médico. Qual que seria a reação esperada da polícia? Vamos mandar bala nesse cara até ele não levantar mais? Por mais que a gente sabe que eventualmente a polícia faz coisas desse tipo, isso não é o esperado da polícia. A polícia vê uma pessoa tendo uma atitude absurda daquela, ela vai entender que o cara é louco, que o cara tá drogado, coisa e tal, vai tentar conter o cara. Mas não, a reação da polícia que é mostrada já é de mandar bala no cara e atirar até ele não levantar mais. Da mesma forma acontece no segundo episódio, tem a Punk lá, eles já pedem para ela parar uma vez, pedem para ela parar 2 vezes, ela não para, já mandam bala na menina. Então, pelo menos até agora, não há diferença entre Fear the Walking Dead e The Walking Dead. Principalmente em relação aos personagens da série e também em relação ao ponto de vista da narração. Isso pode mudar no futuro? Pode. Mas eu acho muito estranho que isso não tenha acontecido já nos primeiros 2 episódios. Mas aí tem uma coisa interessante a se pensar. A AMC tem mais 4 episódios para contar essa história do início da série. Como Walking Dead é um grande sucesso, a AMC não tem necessidade de ter ansiedade em relação à história que eles vão contar nos 2 primeiros episódios.
Porque ela sabe que vão ter milhões de pessoas que vão assistir todos os 6 primeiros episódios, independente de serem bons ou ruins. Então talvez eles possam ter colocado coisas boas lá para o 5º e para o 6º episódio e deixado o episódio 1 e 2 mais explanativo mesmo, mais sem ação. Lembrando sempre que essa é só a minha opinião. E qual que é a sua opinião? Deixa lá embaixo nos comentários o que você achou dos primeiros 2 episódios de Fear the Walking Dead. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Mas se você gostou mesmo do vídeo, compartilha com a sua galera que também gosta de séries. A ideia do canal é que todo mundo fique por aqui pra gente continuar debatendo séries, que é o que a gente gosta bastante. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau!